Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Sobrevivendo na Turquia tem a honra de conversar com a doutora Renata Krupp, delegada de polícia de São Paulo, especialista na atualização preventiva e repressiva da violência contra a mulher, criadora do programa Homem Sim Consciente também, coautora de várias obras jurídicas, palestrante e professora universitária. Bem-vinda, doutora Renata, é um prazer recebê-la aqui no nosso canal. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É uma imensa alegria participar e poder contribuir um pouquinho aqui com todo mundo. Bom, eu acho que a gente pode começar falando do ciclo da violência. Eu acho que é importante a gente saber identificar as principais fases desse ciclo e entender como ele funciona, doutora. O ciclo da violência, ele é bem complicado para identificar quando a pessoa está dentro dele, né? Porque ele começa de uma forma muito sutil. Ele tem 3 fases. Na primeira fase, que é a fase mais complicada, que é onde o emocional da mulher ele é atingido, a saúde mental dela é muito comprometida, ela vai assim, sendo assim, eu gosto tanto de você que eu gostaria de te acompanhar em todos os lugares. Ah, que lindo isso! Ah, mas onde você foi? Então ele liga a cada 5 minutos e manda mensagem, quer saber cada passo. Ah, eu quero saber porque eu te amo, eu quero saber porque você é importante. E ela vai cedendo. Ah, mas as suas redes sociais, me passa a senha, porque você não tem nada para esconder de mim, então por que você precisa de privacidade? Aí passa, e aí passa a conta bancária, e aí ele vai adquirindo, tirando toda a liberdade dela e vai fazendo com que ele comece a dominar. Conforme vai passando, ele vai afastando ela dos amigos. Ah, eu não gosto desse seu amigo. Ele não, olha, eu tenho um sexto sentido e eu sei que ele não presta. Afaste-se dele. E aí ele vai falando situações e vai distorcendo alguns comportamentos do amigo ou da amiga que vai colocando essa mulher em dúvida. E aí ela vai realmente se afastando. E depois vai afastando da família, né, da rede mais próxima dela. Então vai falando, olha, seu pai não gosta de mim, sua mãe não gosta de mim. Se a gente for para lá, eu vou falar um monte para eles. Eu vou colocar tudo que tá aqui na minha garganta, eu vou contar para eles, eu vou falar para eles. E aí ela, com vergonha de passar vexame ou de verem que ele não vai ter um comportamento esperado, ela vai se afastando até que se afasta de todo mundo. Quando ele percebe que ela está totalmente dominada, aí ele mostra o outro lado, aquele lado romântico que ele estava mostrando, que era muito bacana, né, na visão dela, vai mudando. E quando muda, aí ele vai começar nossa, essa roupa sua não é adequada. Olha da vizinha, olha da fulana. Você tá gorda, sua comida é péssima. Essa é a primeira fase. Já vai chegar no momento em que ela está totalmente fragilizada e dominada por ele. E aí, essas ofensas, para ela vai ser algo normal, né? Por incrível que pareça. Mas vai piorar. E aí vai para a segunda fase, que é a fase onde ele a agride. Então ele puxa o cabelo, ele a empurra contra a parede, ele começa a ter atitudes corporais mesmo, contra o corpo dela. Né? E aí vai... Só que assim, ele tem a explosão da violência, ele a agride e se arrepende. Né? Então assim, é um período que não é tão longo, porque ele agride e já se arrepende. E aí ele pede perdão, ele vai falar para ela que não vai fazer mais, que tudo que ela queria, ele vai fazer a partir dali. Só que ele nunca faz. E aí, a partir desse momento, ela desiste, ela vai achar que tá tudo certo, ela vai achar, não, ele me machucou, então a minha marca valeu a pena, porque ele vai mudar o comportamento. Ele não vai mudar, porque em pouco tempo ele vai voltar de novo. Se a gente for olhar, o ciclo da violência, ele começa e termina cada vez mais rápido. Então vai chegar um momento em que, assim, num curto espaço de tempo, vai acontecer a primeira fase das ofensas, a segunda fase da agressão e o arrependimento. Mas isso não quer dizer que sempre vai começar e terminar, porque vai chegar um momento que vai parar na segunda fase, ele não vai voltar atrás, porque não vai dar, porque ela morreu. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A mulher, ela demora em média 10 anos para sair do ciclo da violência, para ter esse rompimento do ciclo. Estatísticas do Brasil essa, né? Demora uma média de 3 a 5 anos para fazer a primeira denúncia que ela está sofrendo essa violência. Uhum. Então ela não é de início. Por quê? Ela chega um momento em que ela percebe que tem algo errado, mas ela tenta mudar todo esse panorama
por conta própria, para que ela não seja exposta, para que o companheiro, o namorado, né, a pessoa do relacionamento não seja exposta, porque ela tem amor por ele. Né? Então, ela está emocionalmente encarcerada, e então ela não consegue fazer esse rompimento. E aí ela vai tentando preservá-lo enquanto ela sofre. Mas quando chega no momento que ela não sabe mais o que fazer, aí ela pede ajuda. Aí ela vai procurar as pessoas mais próximas, vai tentar encontrar alguém que sobrou da sua rede de apoio. Doutora Renata, eu queria voltar aqui na primeira fase do ciclo emocional. Esse controle, muitas vezes, é confundido pelas meninas por zelo, cuidado, amor em excesso. Ele me ama demais, ele se preocupa comigo. Né? Ele tá aí, não é igual seu marido que fica aí só assistindo televisão, tá nem, né? Ainda compara com outros trastes. O seu é que é ruim, amigo. O meu tá ali, ó, vai lá no ponto de ônibus, me põe no ônibus, me pega, me visita durante o dia do trabalho. Péssimo, péssimo. É isso mesmo. E o engraçado é que eles falam assim, não, mas eu te amo. E as pessoas não percebem que o ciúme, na realidade, não é demonstração de amor. É demonstração de que ele não te respeita. Tá? O ciúme é sinônimo de transformar a pessoa em objeto. Então é como se ele estivesse tratando de um carro, de um celular, de um imóvel. A mulher é mais um. Faz parte do patrimônio dele. Então ele não quer abrir mão. Então ele precisa zelar. Se ele pudesse colocar no seguro, ele colocaria. Um cinto de castidade, né, se possível, uma coleira. Complica porque mesmo ele não estando perto, ela acredita que ele vai saber de alguma forma. Então, mas essa questão de beber ou de ler alguma coisa tem muito sentido, porque quando eles estão juntos, ele não permite. Então, quando ele está longe, ela fica pensando, puxa, mas se ele estivesse aqui, ele não ia perceber, ele vai descobrir que eu desobedeci. Está sofrendo uma angústia constante. Né? E esse constrangimento é algo que traz um prejuízo no relacionamento e emocional. Né? Ela esquece que dentro de um relacionamento, ninguém se relaciona para ser feliz. Né? Nós nos relacionamos para fazer alguém feliz. Mas para fazer alguém feliz, você precisa estar feliz. Se sentir feliz, se sentir bem, ter um autoconhecimento. Senão, não há possibilidade. Mas aí, o que acontece? Ela faz o papel dela de deixá-lo feliz, de fazer o melhor por ele, e ele cobra dela felicidade. Então, tudo é para ele. Então, é um eugocentrismo que ele tem, e aí ele capta tudo que está no entorno, só para ele, e vai minando todas as forças dela, todo o desenvolvimento que ela poderia ter. Então, às vezes ela trabalha, às vezes ela tem autonomia financeira, ela perde tudo isso, infelizmente. E vai deixando ele cada vez mais fortalecido. Eu estou me estendendo nessa parte porque eu acho que o fio da meada começa por ali, que se estende, obviamente, a primeira fase do ciclo, segunda e terceira. Eu recebo vários depoimentos aqui, como a senhora sabe, vários depoimentos aqui no canal, de mulheres completamente quebradas, psicologicamente, emocionalmente. E uma das coisas, eu lembro de uma vez o e-mail dessa moça, ela cantava louvores a respeito de como ela era controlada por um sujeito médio-oriental, longe, pela internet, e ela sentia esse controle, e se não bastasse isso, ela falava, está vendo? Ele me ama, o meu marido nem olha para mim, o meu marido me deixa ser independente. Eu gosto dele porque ele fica na minha cola. Eu falei, minha filha, você quer um namorado ou tornozeleira eletrônica? Que tipo de namoro é esse seu? Mais estranho. Não, é casada, né? Benza a Deus é casada, a amada é casada. Beleza, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, beleza. O problema engraçado, graças a Deus, a maioria dos comentários foram nesse sentido mesmo, minha filha. Tá, tudo bem que talvez não esteja bem com seu marido, não sabemos a história a fundo, mas a felicidade que ela nos mostrava a respeito da tornozeleira eletrônica do rapaz aqui é inacreditável. Mas é muito comum mesmo isso. É bem essa situação. Ela se sente... Ela se sente vulnerável emocionalmente, e ele consegue demonstrar para ela que ela precisa disso, que ela precisa desse respaldo dele, senão ela não vai conseguir desenvolver qualquer atividade.
Mas o problema maior está na educação recebida. Então, nós mulheres, nós recebemos uma educação muito patriarcal. Então, nós precisamos sempre ter um homem adiado que nos dê a orientação, que nos dê os passos que devemos ter. Então, e nós mulheres crescemos acreditando que isso é verdade. Né? São raras as mulheres que não têm esse perfil de uma educação patriarcal. Então, quando ele está assim, muito dominante, dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se está certo ou está errado, ela se sente confortável e amada por conta disso. Até ela perceber que ela não precisa de nada disso, que ela precisa ter autonomia emocional. E a partir daí ela ter uma evolução e mostrar para ele que eles são parceiros. Parceiros. Essa é a palavra, parceiros. É isso mesmo. Eu tive em um relacionamento abusivo, eu sempre me dou como exemplo, porque eu não estou aqui, como eu sempre falo, para julgar ninguém, estou como uma amiga, uma conselheira, se possível. A diferença é gritante daquele que quer controlar e daquele que é seu parceiro. Você é uma outra mulher e você cresce junto, né, com aquilo. Outros sentimentos vão desabrochando. Você vai se conhecendo melhor. Você sabe quem você é, mas eu não sabia que eu gostava disso. Eu não sabia que eu podia fazer certa coisa, por exemplo, que eu podia falar com esse tom de voz, ou que eu podia pôr meu cabelo de uma certa maneira. São coisas simples, mas que desabrocham depois que você tem um parceiro. Exato. Ele precisa fazer com que ela ficar feliz com o crescimento dela. Então, muitos homens, eles acham que o machismo deles, né, a falta de entendimento de equidade, né, a igualdade entre homens e mulheres, então, assim, essa falha na educação dele faz com que o progresso feminino traga algo ruim para ele. Então, poxa, se ela ganha mais que eu, se ela tem mais autonomia que eu, como que eu vou me portar em sociedade? O que vão pensar de mim? Então, tem de ter uma mudança, uma ressignificação do sentido da vida, de autoconhecimento, para que o sexo masculino, o gênero masculino, veja a mulher de outra forma. Não sei se muita gente vai se identificar com isso aí que eu vou falar aqui, mas às vezes eu me sentia... eu sentia que ele estava em competição comigo. E quando eu me sobressaía no meu trabalho, que não tem nada a ver com ele, na minha profissão, que eu ganhasse algum mérito, alguma coisa, nossa, se não fosse esse ser que você colocou aqui, estaria perfeito. Tá maravilhosa, tá linda, tá maravilhosa. Esse pingo no i aqui não foi legal, mas ó, não desiste. Ué, mas tá me elogiando ou não, né? Tá bom ou não? Fui aclamada, ganhei prêmio de melhor professora da universidade aquele ano, beleza? Beleza. Saí no jornal da universidade, beleza. Olha essa sentença que você falou aqui. Interessante, gostei. Eu nunca entendi se estava orgulhoso ou não. Aí, a pessoa que mais importava o elogio para mim era dele, e eu não sabia onde ele estava. Eu falava, realmente, eu podia ter falado diferente, verdade. E eu concordava, doutora, mas eu concordava, né? Sim. O que acontece muito também é ter o incentivo, assim, não, vai mesmo, você consegue, você é capaz. Mas quando vai chegando próximo de acontecer a situação em que ele incentivou, não, acho que não vai dar, você não vai conseguir. Mas você que me deu força para eu tentar. Não, acho que melhor não. Melhor você desistir. Tem pessoas mais capazes que você. Então é melhor deixar para lá. Seu discurso está péssimo. Não, a roupa que você escolheu, você vai passar vergonha. Ela passa tanto nervoso que ela entra em confusão. E aí acaba perdendo oportunidades, porque a autoconfiança que ela sustentava, ela perdeu naquele momento. Porque a pessoa com quem ela mais esperava um elogio, uma força, estar ali do lado, foi a que atrapalhou. Deboche também, eu via um deboche, eu não entendia muito bem. Bom, vou ficar sem entender. Vamos lá. Então, primeiro, não quero saber mais também não, graças a Deus. Embrulhamos e damos de presente. Gente, é assim. Mas aquele negócio, no final eu vou ver, a gente vai falar sobre isso também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre por que algumas de nós
podemos caminhar e sair fora. Depois que a gente tem a realização que realmente não dá certo mais, tentamos de tudo, esperamos que sim. Destruir uma família é uma coisa muito triste, não desejo para ninguém. Mas tem uma hora, minha filha, que você tem patrimônios humanos, né, com os filhos, é complicado. Então aí você vai falar, peraí, vamos lá, o que eu tenho, né? Aí a gente vai falar disso depois. Mas aí a terceira fase do ciclo, doutora? Então, a terceira fase, é onde ele se arrepende. Tá? Então ele vai cuidar dos ferimentos dela, levá-la ao hospital, fazer todo um acompanhamento. Mas naquelas situações onde já está muito crítico, esse acompanhamento vai acontecer para que ela não diga o que realmente aconteceu, porque ela não tem a oportunidade de pedir ajuda. Então, muitas vezes quebrou a perna, ou deu um traumatismo craniano, às vezes ela fica cega, então corta todo o cabelo, assim, picota todo o cabelo dela. Sempre os ataques da terceira fase serão em locais onde ela sente a feminilidade dela, onde ela se aflora melhor. Então tem umas que gostam mais do rosto, ele vai atacar o rosto, ela gosta mais dos cabelos, vai atacar os cabelos, gosta das pernas, ele vai atacar nas pernas. Então sempre o ataque é onde ela mais se sente realizada como mulher, né? Então é onde ele vai pegar mais. Mas a terceira fase ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão, ele vai dizer que ele não estava em si. Em alguns casos, os mais religiosos, vai dizer que ele estava dominado por algum espírito mau, então ele estava fora de si, não foi ele quem fez, né? Então ele não assume a responsabilidade, né? Costumo dizer que nós temos livre-arbítrio, então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o livre-arbítrio, a pessoa escolheu agir dessa forma. Então, ele está mal consigo, atacou, e aí procura desculpas e procura culpados. Mas há situações em que ele coloca a culpa nela. Olha, me perdoa, mas eu fiz isso porque se você tivesse me obedecido, se você tivesse feito uma comida melhor, se você não tivesse saído, eu não teria saído do meu eixo, e eu não teria chegado a esse ponto. Então, vejam, a terceira fase, então, tem vários desdobramentos, né? Mas dificilmente ele vai entender que ele tem que mudar. Ele sempre acha que ele está certo. Ele pede perdão, mas a culpa não foi dele. Então, vários casos que eu atendo, a mulher ela fala, não, mas a culpa era minha, foi minha. Porque se eu tivesse feito diferente, não, a culpa não é sua. Você tem liberdade, você tem autonomia. Então, por que não... você não podia ter feito da forma que você fez? Por que você, ao invés de fazer comida, você não pediu uma pizza? Qual o problema? Isso não é erro. Você tem que entender isso. Se fortaleça. Eu atendi uma moça agora há pouco, inclusive, até encaixa aqui no nosso... ela estava com medo de perder o filho, porque ela saiu do ambiente de violência para se proteger. Proteger ela, proteger a filha. E ela estava se sentindo culpada porque deixou a filha longe do pai. Eu falei, mas se ela não estiver viva, ela não vai ter convívio. Então você tem que pensar desse outro lado. E aí a gente começou a mostrar para ela que ela não estava errada. Tá? Então, assim, reanalisa a sua situação. Dentro da história que você está me contando, não tinha outra opção senão você sair do lugar onde você estava. Senão, hoje você não estaria aqui contando. Tá? E aí ele coloca toda essa questão. Vejam, o pedido de perdão dele faz com que ela se sinta culpada, ela se sinta ainda mais fragilizada. Principais medos das mulheres, necessidade de ter uma rede de apoio. Quais são os medos que nós temos? Então, houve uma estatística de 2019 divulgada que o maior medo da mulher é não saber, romper o relacionamento e não saber o que ele está fazendo, o que ele está tramando. Né? Então, o medo de estar longe e não ter o controle dos atos, essa é o que está em primeiro lugar, dentre os medos da mulher. Porque se está no mesmo ambiente, ela sabe que ele está bravo, mas ele está sentado na sala com os pensamentos, ela sabe que se ele está com algum problema, ele está tendo alguma atitude, ele está agressivo, ele vai agredi-la, ou ele vai quebrar alguma coisa na casa. Mas se ele está longe, ela não sabe se ele vai fazer uma tocaia, ela não sabe se ele vai aparecer e vai atentar contra ela.
Então, o emocional dela fica pior. Tá? Então, esse é um dos medos. O segundo medo é a falta de autonomia financeira. Então, quando a gente fala de autonomia financeira, não necessariamente ela está desempregada. Grande parte das mulheres, elas têm trabalho, elas têm renda, mas não têm autonomia. Esse homem, ele retira o valor dela, ainda que ele não saiba quanto ela ganha diretamente, mas ele vai atrás e tira o valor, tudo, ela não tem nada. Então, grande parte das mulheres acabaram conseguindo, por exemplo, um advogado público por conta disso, porque ela tem a carteira assinada, mas não percebem que dentro de uma violência doméstica ela não tem renda, ela não tem essa autonomia, né? E a falta de autonomia faz com que ela fique dependente dele e não consiga romper o relacionamento abusivo. Uhum. A terceira é os filhos. A dificuldade de fazer com que os filhos entendam que a mantença desse relacionamento vai fazer com que ele tenha um prejuízo emocional e possivelmente faça uma reprodução da violência no futuro. Uhum. Então a gente tem que também ter essa abordagem para que ela entenda que há necessidade de fazer o rompimento, para que o filho também tenha forças para superar e não reproduza a violência vivida, porque os filhos aprendem com os exemplos de casa, principalmente, né? É a primeira sociedade deles. Então, quando eles presenciam, isso trará prejuízos para eles no futuro, né? Então, nem sempre manter um relacionamento abusivo é sinal de que vai ajudar, que vai contribuir para o bem-estar do filho. Muita gente acha aí, não, mas Paulinho não ouviu nada, ele estava lá no quarto, quebrando o pau com o pai dele lá na sala, que não ouve, meu filho, criança ouve até o que não está sendo falado, a linguagem não verbal, atenção, nunca subestime a inteligência e a capacidade de percepção de uma criança, e ele é provavelmente um replicador disso aí quando ele tiver a mulher dele, ou Sim. Quem seja o parceira, será, pronto. Isso aí qualquer psicóloga, qualquer estudo hoje em dia fala isso, né? Você acha que está mantendo aquele relacionamento ali a trancos e barrancos, tudo pelos filhos, né? Pela felicidade dos filhos, para fazer aquela família, não desapontar a sociedade, a igreja, os pais, as amigas. Você é um role model às vezes, né? Você é tomada como modelo de perfeição na sua comunidade. Nossa, Maria e José vivem tão bem, né? Vocês são tão felizes, tem essa pressão também, que quem tá de fora fica falando, nossa, eu queria ter seu amor. Aí ela pensa, você que não sabe como a minha casa tá caindo aos pedaços. Imagina se eu for tentar mexer nisso aqui, né? Não dá. É tão complicado, né? Eu fico pensando, às vezes nós somos reféns, eu não tô justificando ser, não, mas realmente tem que ter muita coragem para abandonar um relacionamento abusivo ou um casamento falido que seja por X, Y, Z, porque quando você sai, é tanta cobrança. Eu sou uma mulher separada, hoje sou casada de novo, mas eu lembro com a separação, eu sempre me coloco, como eu falo aqui, para as pessoas verem, isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um. Eu fui muito julgada, não somente aqui, no Brasil. Eu acho, eu vou atrever a me dizer que eu fui mais julgada aí do que aqui. Pelo círculo daí do que daqui. Interessantíssimo. Você leva muito na cara. É complicado. O Brasil é complicado porque realmente quando a mulher precisa da rede de apoio mais próxima, é a principal que faz os julgamentos. Aí ela não consegue fazer a denúncia, ela não consegue fazer os rompimentos porque ela não tem com quem contar. Não é fácil decidir que não quer mais. Ela sabe que ela não quer, mas agir para romper é muito complicado. Não é um relacionamento de 2, 3 dias. É um relacionamento longo, de anos. Tem muitas coisas envolvidas, tem muita história envolvida, tem momentos bons também envolvidos. E a mulher, ela age no emocional, né, muitas vezes. Então, ela acaba não conseguindo, porque, não, mas ele não é assim. Eu sei que ele vai mudar, mas não vai mudar. Se ele não tiver também um apoio,
para que ele faça uma ressignificação, ele não vai mudar. Né? Então, o encarceramento dele com ele mesmo, não impede que ele mude. Então, ele está com as frustrações, às vezes, porque a mulher é mais bem sucedida que ele, ou ele não consegue se desenvolver nas atividades que ele se coloca, ou ele queria fazer algo que ele não pode fazer porque ele vai ser mal interpretado. Então, não teve amor do pai, não teve amor da mãe, sofreu bullying na infância. Então, diversas são as questões que ele tem no peito, né, uma bomba relógio, que ele foi impedido de expor quando ele nas oportunidades. Então, porque o que é aceito? A única emoção aceita que um homem demonstre é com violência, é com agressividade. Então, se ele está feliz, ele sai socando tudo. Se ele está triste, ele sai socando tudo. Então, qualquer emoção que ele vai demonstrar, ele demonstra com violência. Então, quando ele vai falar com a mulher, ele não pode, assim, ele aprendeu que ele não pode demonstrar afeto, ele não pode abraçar um filho, ele não pode demonstrar fragilidade para sua companheira, ele não pode pedir ajuda para sua companheira naquilo que ele está com dificuldade. Né? Então, tudo isso faz com que ele se destrua, mas ele não pode mostrar autodestruição. Então, ele tem que destruir alguém. E ele vai destruir quem? A pessoa mais vulnerável que está próxima a ele, que é a mulher, que é os filhos. E aí ele vai conseguir camuflar, vai colocar uma barreira. Ele usa da violência e dos vícios como uma barreira das suas próprias angústias e fragilidades e vai destruir outras pessoas que estão no entorno. E essa ressignificação, bom, eu não vivo no Brasil há 20 anos, eu queria saber, bom, nós mulheres temos, graças a Deus, temos aí profissionais da segurança pública como você, que são engajadas e desenvolvem programas e é uma voz ativa aqui para nós. Temos organizações não governamentais e comunidades, igrejas, temos de um a tudo. Esses homens têm apoio? Não tem porque não iriam? Porque a gente precisa de olhar para lá também, né? Estamos trabalhando nas meninas bastante, maravilha. Isso aqui que a gente está fazendo é parte disso. E os rapazes? Então, a única vertente mais voltada para o homem, mas olhando para um ciclo familiar, não tem de forma preventiva. Então, temos vários grupos, várias atividades para homens, mas não com esse fim de olhar para ele e para a família, mas para trazer conhecimento e algo do tipo. Quando fala assim, está envolvido em violência doméstica e familiar, ele é encaminhado para grupos reflexivos, mas por punição. Então, há uma sentença penal condenatória que obriga ele a participar. Ele vai ou terá o cerceamento de liberdade. Ele vai porque ele não quer ser preso. Né? Ele não quer perder emprego, ele não quer ficar taxado, né, de pessoa que já passou pelo sistema carcerário. Então, ele vai. Mas isso não significa que ele está realmente ressignificando, que ele está aprendendo. Então, será que realmente ele vai ressignificar? Será que realmente ele vai mudar o comportamento? Diferente seria se desde o início do ciclo da violência, alguém percebesse essa situação de que ele precisa ser orientado, de que é uma pessoa que teve diversos traumas, diversos problemas familiares, né, com abusos na familiar e tal, mas que seria possível um trabalhar. Tem casos que não dá, que realmente precisa do sistema de justiça. Mas a grande maioria não. A grande maioria são homens que trabalham, que nunca teve antecedentes, que nunca se envolveram em criminalidade. Mas eles são homens que fragilizam e atrapalham a vida de uma mulher. Então, se tivessem núcleos que trabalhassem esses homens, mas assim, com a visão do trabalho, tem de ser um autoconhecimento, um entendimento do que significa ter uma família, ver como que é a família ideal e a real, né? Então, como que você imagina uma família e como é a sua? E o que falta para que tenha um equilíbrio? Né?
E aí, mostrar também os direitos dele, né? Porque eles acham que só a mulher tem direitos, e não é isso, todos Claro têm direitos, que não. né? Não É, claro. e não é só no Brasil, né, em todos os países, o homem tem direitos, mas Claro. ele acha que não. Então, quando ele é orientado nessa questão e é demonstrado para ele uma outra forma de análise, aí sim a gente consegue mudança. É muito alto, não só no Brasil, né, em grande parte dos países que tem o alto índice de violência doméstica familiar, é muito alto o número de casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. Né? Porque as famílias não querem serem expostas ao sistema, né, de punição. Mas, se tivesse políticas públicas voltados para a mulher e voltados para o homem, assim, no mesmo patamar, a gente busca equidade, mas na equidade é você dar ferramentas para que ela se fortaleça e mecanismos para que ele se ressignifique. Alguém que o ouça e fale e mostre para ele que tem como ser diferente, né? E, mas isso funciona? Funciona, porque de tanto ouvir isso que não adianta trabalhar homem se não for punindo, né? Eu tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho chamado Homem Sim Consciente também, e os homens participam. Se dá a oportunidade, eles quebram a resistência. Então, quando ele quebra a resistência de uma forma voluntária, é muito mais fácil você fazê-lo entender que muitas coisas que ele faz, que ele acredita que é certo, na realidade não é. É muito mais fácil ele absorver todas essas informações do que ele ir com medo de ser punido. E quem disse que ele vai ser punido também, né? Porque assim, tem um grupo de homens que chegam na sentença penal condenatória, mas tem mais de 1 milhão de processos aqui no Brasil em tramitação, só para ter uma ideia. E vários desses casos não chegarão a uma condenação. Uhum. Então, e se não vai chegar na condenação, não vai chegar em grupo reflexivo. E essa mulher vai continuar numa situação de violência. Eu também acho, né? Que tem que olhar para os meninos também, que olhamos para os meninos, a gente está dando esse super apoio aí de diversas fontes e origens, mas tem que olhar para os caras também. E eu sempre sou do negócio que prevenir é melhor que remediar. Prevenir é melhor que remediar. Depois, eu vou acontecer, eu vou mandar pra prisão, ele vai sofrer. Minha filha, você já se ferrou também. Você foi junto com ele, você se acabou com ele. Não é isso. A gente tem que trabalhar antes de acontecer. Por isso que esse canal é preventivo, né? É focado para minha região, juntamente com mulheres brasileiras para minha região. Mas por isso que eu sempre falo, as pessoas falam, Dani, você está fazendo as pessoas desistirem de seus sonhos, de viajarem, de vir. Não, meu amor, de maneira nenhuma. Eu quero que você venha e volte. Que beleza. Então, você tem que vir com toda a informação, com toda a estrutura possível, né? Para você ter uma experiência agradável, digamos assim. Que essa experiência seja uma viagem ou um casamento, né? Porque tem várias experiências que podemos ter com o exterior, negócios, né? Aquela coisa. E os canais, antes da gente falar para fechar os canais, eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai poder me responder, uma dúvida que as meninas têm. A senhora, a brasileira, levou um estrangeiro para morar com ela, se casaram no Brasil. E o cachorro. Não deu certo. O cachorro e a menina. Não quero mais esse traste, eu quero mandar isso embora, de volta para a Turquia, digamos, de volta para os Estados Unidos, de volta para a Holanda. Não quero mais. Elas têm feito isso, doutora Renata? Bate lá na polícia federal. Quero mais não. Ele me bateu, realmente, tem violência, me bateu, ele me trancou em casa, ele judiou de mim, ele me machucou, não quero mais, achando que eles vão falar, ok, nós vamos pegar a partir daí, vá com Deus, minha senhora. Você podia falar pra gente que, realmente, de fato, o que é que acontece? Porque existe isso, a Polícia Federal pode mandá-los embora? Há casos que tem todo um trâmite, né? Um trâmite legal, e na sentença penal condenatória, uma das consequências da punição dele será o retorno para o país de origem. Isso é possível, mas tem vários entraves legais que acabam impedindo essa possibilidade.
Mas o que facilita mesmo, alguns casos é possível, né, a extradição, né, o retorno dele, mas há outros casos em que, por questão do tipo de pena, todas as consequências, o que ele tem no Brasil, né, as ligações dele no Brasil, questão de filhos também, impede. Então, aí teria que fazer o uso das medidas protetivas de urgência mesmo. Né? Então, grande parte dos casos, até eu tive a oportunidade de trabalhar alguns casos, tanto com mulheres estrangeiras, quanto com mulheres vítimas estrangeiras, quanto com homens estrangeiros. Alguns, nós tivemos a felicidade de conseguir fazer com que eles tivessem como consequência da punição o seu retorno, e mulheres também, como medida protetiva, que ela pudesse sair do país sem ter prejuízos, né, quanto aos seus direitos, quanto ao trâmite processual, isso é possível. Mas não é tão fácil. Tá, o Brasil paga essa deportação? Manda de volta? Não. Não. Tá vendo, gente? É isso aqui que eu tô tentando falar com os senhores e as senhoras. Não é assim, não. As pessoas acham que é uma coisa muito fácil, sabe? Porque sempre terceiriza. Eu vou fazer o que eu quero, eu tô numa fogaça, com perdão da palavra, essa fogaça toda aqui, conheci um cara que eu não conheço, não sei de onde é, lá da onde, né, Judas perdeu as botas, lá da internet, não sei o que ele faz, como cresceu, hábitos culturais, nada. Vou trazer esse senhor aqui para dentro do país, aí não deu certo, elas têm mania de ir na polícia, depois fica brigando, falando mal da polícia. Vem aqui no meu e-mail falando, eles não quiseram, eles falaram que é para ele voltar para casa. Eu falei, vai voltar para onde? Ele vai para onde, minha senhora? Que existe uma confusão, né, das atribuições, porque muitos acreditam que a polícia pode tudo, e não somos nós, né, policiais, segurança pública, né, tanto dos estados quanto o federal, não é quem dá a última palavra. Então, nós fazemos as investigações, né, então somos polícia judiciária, fazemos todas as investigações, os elementos necessários, demonstramos os riscos de manter os dois próximos, só que todo o trâmite é um juiz que vai decidir se sai, se não sai, se fica, se não fica, como vai solucionar. Isso aí. Tem que tomar cuidado. Levou, agora é seu, é responsabilidade sua. Ele não tem parente aí, não tem ninguém, não tem rede de apoio, como a gente falou lá atrás, aí nenhuma. A referência dele no Brasil é da senhora. Ué. O ideal é que antes de convidar alguém para, né, fazer parte da sua vida, dá uma pesquisada. Não tem pesquisa as redes sociais, pesquisa a família, pesquisa se tem processos em andamento. São informações públicas que a pessoa pode ir atrás. Então, assim, tem situações em que a mulher, ele não quer falar da família, ele não quer abrir o jogo do passado. Quando começa a esconder muita coisa, desconfia. Então, na dúvida, não paga para ver. Né? Parte para outra, ou tenta saber mais informações antes de tomar uma decisão tão séria. Porque entregar seu coração para alguém é algo que, às vezes, acaba ceifando a sua vida. É muito complicado. E mais complicado ainda quando tem barreira de línguas, por exemplo. A senhora falou, processo. Imagina, em turco, para onde eu corro, nem sabe onde vai olhar, como vai olhar, não entende a língua. Questão da família, eu posso conversar? Não posso. Mal sei o português, como é que eu vou conversar em inglês ou turco com alguém? Sabe, é um negócio complicado. O fator de risco exponencializa assim, que é inimaginável, né? E entram parecendo que tá ali com um cara que cresceu junto no mesmo bairro, né? Que é extremamente interessante. Não vamos entrar no mérito agora, isso é lá pro canal. Ok. Nossa, mãe. Agora, vamos falar dos canais de denúncias, né, governamentais, aplicativos de celulares. Sim, então nós temos diversos canais. Falando especificamente do Brasil, nós temos o aplicativo do Direitos Humanos BR, que ela pode baixar no celular e fazer a denúncia, mandar fotos, áudios. Então, tem vários. Qualquer documento pode ser anexado. E ela fazer a narrativa do que aconteceu, não só de violência doméstica familiar, mas também violação de direitos
de idosos e crianças e adolescentes. Esse aplicativo ele é bem completo. Ao invés de fazer o Disque 100, 180 ou 181, pode fazer o uso do aplicativo. Podem também fazer as denúncias direto nas delegacias, né? Existe essa possibilidade sem se identificar. Então, tem muitas pessoas que têm medo de fazer denúncia, então ela pode fazer denúncia. E o ideal é sempre você ter uma rede de apoio, isso é em qualquer lugar, né? Não só no Brasil, em qualquer país. Você ter uma rede de apoio, ainda que mínima, ter 2 pessoas da sua confiança que saiba da sua realidade, que saiba da sua rotina, e que vocês tenham um código, né? Externando esse código para que tome atitude e façam os combinados. Olha, se eu te mandar um determinado sinal, pede socorro, venha ao meu encontro. Cada um, dentro da sua realidade, vai criar estratégias para poder sair do risco, né? Mas o melhor caminho é buscar sempre ajuda. Tá? Então, tem essa rede de apoio sempre, mas também busque ajuda fora, para que consiga fazer esse rompimento da violência. E quando for fazer a denúncia, nunca vá sozinha. Sempre vai acompanhada de alguém que está fora da dor. Tá? Para que, com a cabeça mais fria, a pessoa vai te orientar. Olha, você esqueceu disso. Olha, não é bem assim, você está protegendo ele. Então, ela vai dando esse reforço. Tá? Então, eu gosto de dar essa orientação. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu fui denunciar, mas eu fui... tentaram fazer me desmotivar. Então, será que desmotivaram? Porque às vezes a vítima né, a mulher vai procurar ajuda, e alguém pergunta assim, o que aconteceu? Tá vendo? Já tá me desmotivando. Porque ela tá tão nervosa, ela tá tão desacreditada de que alguém vai dar valor porque ela vai falar, que qualquer motivo é motivo dela desistir. Então, sempre vá acompanhada, ou a pessoa que sabe que tem uma amiga que está passando por alguma dificuldade, que vá junto, se ofereça. Se ela falar que não, vai mesmo sim, se joga. Uhum. Porque aí a gente vai proteger e vai salvar essa mulher. Né? E um outro detalhe que era para a gente ter comentado, acabei deixando passar, a gente tem que ter cuidado com os elogios que a gente faz. Tá? Então, teve até uma campanha aqui no Brasil, um tempo atrás, que chamava Repense o Elogio. Porque quando nós falamos para uma criança, para uma menina, por exemplo, você é uma princesa, você é uma lady, você brincar de casinha é melhor, fica quietinha. E para o menino, olha, você é inteligente, você é esforçado, você é competitivo, vai que você ganha, não desiste, porque você é capaz. Então, quando a gente fragiliza, a gente mostra elogios de fragilidade para uma menina e de força para o menino, a gente está mostrando que eles são diferentes. Que ele pode e ela não. E aí, ela vai descobrir que a força que ela tem, tardia. E aí ela vai ter que lutar muito mais para conseguir os seus direitos do que se ela, desde o começo, olha, você é linda, você é inteligente, você é linda, sua roupa é maravilhosa. Mas elogiar a capacidade dela. Você é competente, você é forte, você consegue, não desiste. E ele é a mesma coisa. Pode chorar, não há problema nenhum. Pode brincar, não tem problema nenhum. Ao invés de fragilizar, você é incompetente, você não presta para isso. Não usa isso, porque a gente está incutindo na cabeça dessa criança, ela está em desenvolvimento, principalmente na primeira infância, que é até os 6 anos de idade, que é onde ela está desenvolvendo todas as suas características. Tá? Então, vamos repensar para que nós possamos fortalecer essas novas gerações, porque elas farão a diferença. Então, quando a gente fala que em 200 anos, né, numa análise mundial, teremos a redução drástica, né, porque falar que vai zerar é inviável, embora seja o que queríamos, mas que em 200 anos vão conseguir controlar a violência doméstica familiar, mas a gente só vai conseguir fazer o combate, né, o enfrentamento efetivo,
se mudarmos comportamentos, se mudarmos padrões e começarmos a olhar homens e mulheres com equidade, dar as mesmas oportunidades e fazer com que todos ajam de uma forma compatível e buscando seus ideais. Começa de casa, né? Isso é muito importante. Não é na escola, não é na igreja, é em casa, em casa. Isso eu falo em primeira mão, sou educadora, né? Isso aí não tem nada a ver com o canal. Em casa. Essa pessoa que você está criando vai da porta para fora um dia. Ele vai ser um empregado, vai ser um chefe, vai ser um marido, vai ser uma mulher, vai ser um namorado, vai ser uma namorada, essa pessoa, olha a responsabilidade disso, né? De que você está criando esse ser humano. Tem gente que acha que filho é um mero acaso do acontecimento, né? É uma noção que eu não entendo, eu não sei o que é isso. Usa o cabelinho bonitinho e tá lindinha, vamos lá pro Instagram, vamos tirar uma foto. Nessa era da comunicação é isso. Isso é família. A menina fica o dia inteiro no tablet, a garotinha não sabe o que é o quê, a menina tá comendo toda errada, a mãe não vai lá e fala, peraí, filha, não, vem cá, vai assim. Não, imagina, né? É uma coisa complicada. Aí depois cresce e fica assim, eu não sei o que aconteceu com a Rafaela, sei lá quem que é a Rafaela, gente, não tô jogando nada pra ninguém, não. Aqui, olha o que tá acontecendo com ela, não sabe não, mãe? Pô, a mãe não sabe o quê? Deveria saber, né? Eu acho que a responsabilidade de criar um filho é muito importante. Um rapaz, principalmente, pelo amor de Deus, porque as pessoas falam, Dani, você é machista quando você fala isso. Vou falar um negócio aqui. Não é. Homem é mais forte que mulher fisicamente. Eles têm mais massa muscular. Um mediano, uma mulher média. Não tô falando uma mulher que faz Muay Thai, uma judoca, né? Coloca eu e a doutora Renata aqui, mais ou menos o mesmo tamanho, mesmo tipo de corpo e tal. Vamos lá, certinho? Até, se não, vamos lá. O homem vai ter mais força. Então, isso aí já é uma coisa de subjugo, não é subjugo, você realmente está em desvantagem o tempo inteiro. Porque você tem, é uma força maior que você, não estou falando intelectual, nada disso. Gente, é um tapão na cara, infelizmente, eles têm mais força. Eu fico vendo meu filho tem 14 anos, desde pequenininho, o menino desde 6 anos, ele tem um peso no braço. Eu lembro de que, brincando com ele, quando ele começou a ficar maiorzinho, eu sempre brincava rolando, que eu sou daquela mãe que vai puxando, brinca, aquela coisa, né, tá. Fui fazer o negócio quando o menino tava mais velho, lá, 10, 11 anos, eu levei, eu quase morri. Ele me deu um tapão sem querer, coitado, ele foi... O peso do braço do menino, eu falei, nossa, olha, aí que eu lembrei daquilo que eu falo tanto aqui, eu falei, olha a responsabilidade do negócio que eu tô fazendo, gente, isso aqui, se resolver usar essa ferramenta pro mal, mata fácil. Ele sem querer me deu, foi aqui assim, eu quase perdi o sentido. Mas isso é importante falar, Dani, porque a falta de diálogo dentro de casa é muito grande, né? Então, muitas mães acham que não, a internet ensina, o mundo ensina, não. A mãe tem que ensinar, o pai tem que ensinar, e conversar com o menino, e com a menina também, óbvio, mas vamos falar mais da questão do menino, que é onde nós temos os maiores problemas, fazer com que ele perceba o peso da responsabilidade, porque às vezes ele está brincando, realmente existe muito essa situação deles machucarem sem querer alguém, e a culpa colocar no outro, porque ele é mole, porque ele não sabe, não, fala assim, olha, você machucou, ainda que você não teve a intenção, você machucou, então pense, quando você for brincar com alguém, que a pessoa pode ser mais frágil, que pode ser uma menina, você pode brincar das mesmas coisas, mas pensa na sua força, pensa que você pode machucar alguém. Porque quando a gente faz isso, ele começa a desenvolver mecanismos de controle. Uhum. Ele não vai... eu vejo alguns amiguinhos do meu filho até, que quando eles estão brincando, eles machucam uns aos outros e ao invés de se desculparem, eles colocam a culpa no amigo que está machucado. Mas você é mole, você não sabe, seu pai não te ensina, você não é homem. Imagina, eu ensino pro meu, assim, você se desculpa porque a responsabilidade foi sua. Então, assim, a gente vai começando a mudar, então brinca com quem você quiser, mas assuma a sua responsabilidade. Então, quando a gente faz isso, a gente vai demonstrando que quando ele crescer, ele vai saber respeitar uma mulher, ele vai saber analisar
até como ele pode brincar, o que ele pode falar, e aí sim a gente faz um ciclo muito mais saudável do que o que a gente tem percebido hoje nas atuais gerações. Amém. Isso aí, pessoal. Então, eu conversei com a doutora Renata Krupp, maravilhosa. Muito obrigada pelas informações, passou muita coisa importante pra gente aqui. Eu vou deixar tudo aqui na tela, na descrição do vídeo também, o que foi falado, para você clicar, visitar, ver o que é. E muito obrigada, doutora Renata. Muito, muito importante. Eu tenho certeza que o canal agradece muito, o pessoal que suporta e apoia o canal vai ficar muito feliz aqui. Então, tenho só a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, foi uma imensa alegria, passou muito rápido e conte comigo para os próximos projetos. Muito obrigada, contamos sim, muito obrigada. É isso aí, pessoal, no Mais Gerais, nós vamos então caminhando aqui, até a próxima. Como eu falei com vocês, like, comenta, compartilha esse vídeo com uma amiga, com um amigo, né? Falamos dos meninos aqui também, por que não? E se ele riu, a sua parte você fez, meu amor, a sua parte você fez, compartilhe esse vídeo, por favor. Nós temos aqui uma delegada de polícia e das mais engajadas possíveis na causa, falando conosco. Se melhorar, estraga, sinceramente. Muito obrigada, até mais, pessoal. Tchau, tchau.